Você está carregando um peso que não é seu. E ele está te esmagando por dentro, mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando você sorri. Você acorda cansado. Mas não é o corpo, é a mente. Ela acorda já em guerra. Já atolada num pântano de vozes, demandas e promessas que não são suas. Você tenta levantar, tenta seguir. Mas algo invisível te segura, como se alguém tivesse amarrado correntes nos seus pensamentos durante a noite. A verdade é brutal. Você está tentando sobreviver dentro de um campo de batalha que nunca foi seu, lutando guerras mentais que nem começaram dentro de você, respondendo a pressões, culpas, obrigações e expectativas que o mundo despejou sobre os seus ombros sem pedir permissão. É por isso que você está exausto. Porque o seu silêncio foi sequestrado, a sua paz foi invadida, e a sua mente já não é mais um território seguro. O mais cruel, você se acostumou com isso. Se acostumou a andar com esse fardo invisível, com esse cansaço mental constante, com essa sensação de que você precisa resolver tudo, pensar em tudo, reagir a tudo, ou será esquecido. Mas pare, agora. Respira. Olha ao redor. Perceba quantas coisas você carrega, que não são suas. Quantos julgamentos você absorveu. Quantas dores você herdou. Quantas vozes você internalizou, sem perceber que, ao fazer isso, estava abandonando a sua própria voz. Isso aqui não é só um vídeo. É um momento de ruptura. Você precisa esvaziar, não de informações, mas de pressões. Não se trata de ser forte o tempo todo. Se trata de ser limpo, mentalmente limpo. Porque uma mente limpa não precisa provar nada. Ela não precisa responder a todo estímulo. Ela não precisa gritar mais alto. Ela só precisa voltar para casa. E sabe onde essa casa começa? No silêncio. O silêncio não é ausência de som. É a presença de você. É onde as mentiras perdem força. É onde as vozes externas são desligadas. E onde você começa a ouvir, de novo, aquela voz interior que você sufocou por tanto tempo. Talvez seja difícil no começo. Porque o mundo te treinou para correr, para reagir, para consumir, para gritar de volta. Mas o estoicismo ensina outra coisa. Que a verdadeira força não está em dominar o outro, mas em não ser dominado por ele. Que a liberdade começa quando você percebe o que pode e o que não precisa carregar. Marcos Aurelius escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Percebe o que isso significa? Que ao tentar controlar tudo ao seu redor, você está colocando sua energia no lugar errado. Que ao tentar agradar todos, provar algo a todos, responder tudo e todos, você está se afastando de si mesmo. E é por isso que você está cansado. Porque a mente grita. Ela grita tentando te lembrar que você está se traindo, que está se afastando da sua essência em nome de uma performance que nunca vai ser suficiente. Mas agora, você pode parar, fechar os olhos e devolver o que não é seu. Devolver a ansiedade que o outro projetou em você. Devolver o medo que não começou em você. Devolver a pressa, a dúvida, a urgência artificial que te colocaram nas costas. Você não precisa mais segurar tudo, nem salvar todos, nem entender cada detalhe. Só precisa soltar. E nesse soltar, nasce uma nova força. Porque não há nada mais poderoso do que um ser humano em paz com o que carrega, ou com o que decide não carregar. Se algo está te consumindo, mas não é essencial, solte. Agora. Esse é o convite. Esse é o silêncio que o estoicismo nos oferece. Não o silêncio passivo, mas o silêncio consciente. Escolhido. Ativo. Impenetrável. Se isso está te tocando, se essas palavras estão ecoando dentro de você, não ignore esse chamado. Você pode estar vivendo o momento exato da sua virada, do seu esvaziamento, do seu renascimento mental. E se esse vídeo te ajuda a lembrar disso, então esse espaço aqui também é seu. Se quiser caminhar comigo por essa jornada, inscreva-se no canal Invulnerável.
Esse pode ser o começo da sua nova mente. Imagine que sua mente é uma casa. Durante anos você permitiu que pessoas entrassem. Algumas vieram com boas intenções, outras, nem tanto. Algumas deixaram flores, outras, deixaram lixo. E sem perceber, você foi acumulando ruídos, cobranças, culpas, pesos emocionais. Hoje essa casa está entulhada. A luz mal entra pelas janelas. A paz não encontra lugar para sentar. E o pior, você nem percebe mais o quanto isso te custa. É como viver ao lado de uma usina barulhenta. Depois de um tempo, você acredita que o barulho é normal. Mas não é. Você só se adaptou ao caos. O estoicismo não veio para te ensinar a lutar contra tudo. Ele veio para te mostrar o que vale a pena conservar dentro de você. Sêneca dizia: quem sofre antes que seja necessário, sofre mais do que o necessário. Quantas dores você está carregando hoje que nem aconteceram? Quantos cenários você antecipou? Quantos julgamentos você aceitou? Quantos pesos você assumiu, sem necessidade? Agora, pare por um momento e visualize. Imagine que em suas costas existe uma mochila invisível. E a cada vez que você aceita uma expectativa que não é sua, você coloca uma pedra dentro dela. A cada crítica que você absorve como verdade, mais uma pedra. A cada comparação, a cada cobrança silenciosa, a cada medo que não nasceu em você, mais peso. Até que um dia, você quebra. Mas não por fraqueza, por excesso. O corpo ainda aguenta, mas a mente grita. E a pergunta que o estoicismo te faz é simples e direta. Isso é essencial? Essa dor é sua? Essa cobrança faz sentido? Esse pensamento é produtivo ou apenas ruído? Marco Aurélio nos deixou uma verdade simples. Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Se não é útil, não mantenha. Aplique isso à sua mente. Se esse pensamento não te fortalece, solte. Se essa ideia te afasta da sua essência, solte. Se esse peso não te pertence, solte. Mas como fazer isso? O caminho não é gritar, é aquietar. Você não precisa sair atacando tudo que te invade. Basta não aceitar. O estoico não vive em guerra contra tudo. Ele vive em paz com o que escolhe manter. É uma escolha, uma prática, um hábito. E começa com o silêncio. O silêncio é onde você consegue, finalmente, ouvir o som real das coisas. É onde as máscaras caem, onde os pensamentos se organizam, onde as verdades aparecem, nuas, sem ruído, sem maquiagem. Você precisa criar esse lugar. Um espaço sagrado dentro de você onde o mundo não entra, onde apenas o que é essencial tem permissão para permanecer. Esse é o verdadeiro templo do estoico. Não é uma montanha, não é um mosteiro, é um estado interno. E você pode acessá-lo agora mesmo. Como? Comece por observar seus pensamentos sem reagir. Pergunte-se: isso me ajuda ou só me desgasta? E então, solte. Solte sem pressa. Solte com presença. Solte com a dignidade de quem sabe que merece leveza. Porque a leveza não é irresponsabilidade, é sabedoria. Pessoas maduras não carregam tudo, elas carregam o necessário. Agora pense nisso. Quantos argumentos você teve apenas porque se sentiu obrigado a responder? Quantas discussões você entrou apenas porque alguém te provocou? Quantos momentos você perdeu por estar preso em pensamentos que nem eram seus? O estoico não é aquele que nunca sente. É aquele que escolhe como responder. É aquele que observa o caos e permanece inteiro. O mundo vai continuar tentando te invadir, mas a sua mente pode aprender a não abrir a porta. Você não precisa resolver tudo. Você só precisa decidir. O que realmente importa. A sabedoria está na seleção, na escolha silenciosa, na firmeza tranquila de quem sabe que nem toda batalha é digna de resposta. Você não precisa vencer todo mundo. Só precisa não perder a si mesmo. E a cada vez que você escolhe não reagir automaticamente, você se fortalece. A cada vez que você escolhe não absorver o que não te pertence,
Você limpa sua mente. A cada vez que você silencia o ruído e escuta a si mesmo, você volta para casa. Essa é a prática. Esse é o treino invisível, e ninguém vai te aplaudir por isso. Mas sua paz vai gritar de alívio por dentro. E se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para esse tipo de força. Uma força que ninguém vê, mas que muda tudo. Uma força que começa no silêncio. A maior prisão da mente moderna não tem muros. Ela tem notificações. Ela tem alertas, cobranças, urgências fabricadas. Ela tem a ilusão de que você precisa estar sempre disponível, sempre conectado, sempre reagindo. Mas o que o estoicismo nos mostra, com brutal clareza, é o seguinte: quanto mais você reage, menos você vive. Você não foi feito para funcionar como uma máquina em estado de alerta constante. Você não foi feito para absorver a raiva do outro, a ansiedade do outro, o medo do outro. Você foi feito para criar seu próprio ritmo, sua própria filosofia, sua própria paz. E isso não é egoísmo, é maturidade emocional. A maturidade de quem já entendeu que paz não é o que sobra quando o caos passa. Paz é o que se constrói mesmo em meio ao caos, quando se escolhe o que merece atenção. A mente livre não é aquela que não pensa, é aquela que pensa com ordem, com direção, com propósito, e isso exige uma limpeza constante. Assim como o corpo precisa de repouso, a mente precisa de vazio, de espaços entre os pensamentos, de lacunas onde a verdade possa respirar. Se você preenche todos os segundos com estímulo, onde o insight vai se encaixar? A verdade não grita, ela sussurra, e só no silêncio você é capaz de ouvir. É por isso que Marco Aurélio passava horas em silêncio. Não era isolamento, era disciplina, era treino mental, era um espaço para reconhecer o que era dele e o que vinha de fora. Você tem feito esse exercício? Você tem parado, ao menos por alguns minutos no dia, para verificar o que realmente é seu? A culpa que te invade é sua mesmo? O medo que te trava nasceu dentro ou foi emprestado do mundo? Essa sensação de insuficiência é verdade? Ou foi plantada por comparações externas? Quando você começa a fazer essas perguntas, algo muda. Você começa a olhar o caos com outros olhos. Começa a perceber que talvez ele nunca tenha sido seu. Você apenas aceitou o convite errado. Mas hoje, você pode recusar. Você pode com firmeza silenciosa dizer: isso não me pertence. E esse gesto simples é um divisor de águas. Porque no momento em que você deixa de reagir ao que não é seu, você começa a viver a vida que é sua. O silêncio, então, deixa de ser ausência e passa a ser presença. Presença da sua identidade real. Presença da sua lucidez. Presença da sua ordem interna. E quando essa presença se firma, algo extraordinário acontece. As vozes externas perdem força. As urgências se reorganizam. E o seu olhar volta a enxergar com clareza. Você não é o caos. Você é o observador que pode escolher, que pode filtrar, que pode deixar ir. Sim, deixar ir, porque você não precisa vencer todos os pensamentos. Você só precisa deixar de alimentá-los. Você não precisa convencer ninguém. Só precisa se libertar da obrigação de reagir. A mente forte não é barulhenta. Ela é ordenada, é limpa, é silenciosa. E é por isso que o silêncio é o solo mais fértil da mente estoica. Porque nele não cresce o desespero, nele germina a clareza. Talvez você esteja ouvindo isso com um nó na garganta, com lágrimas nos olhos, com o peito apertado. Se estiver, é porque isso tocou em algo que já estava aí dentro, algo que você vinha ignorando, mas que sempre soube. Você precisa soltar, você precisa esvaziar. Você precisa voltar para si. E se esse vídeo te ajudou a lembrar disso, então já cumpriu seu propósito. Talvez agora você sinta vontade de continuar essa jornada. E se for o caso, caminhe comigo. Você pode se inscrever no canal, não como um número, mas como alguém que decidiu colocar ordem no próprio mundo interno. Tem mais. No próximo episódio você vai entender o que poucos têm coragem de olhar.
como a mente se sabota quando está sobrecarregada, e o que os estoicos faziam para não serem vítimas do próprio pensamento. Prepare-se. Vai doer, mas vai curar. E se essa reflexão te tocou profundamente, deixe nos comentários a frase: "Eu solto o que não me pertence". Assim, você sela esse compromisso com você mesmo e inspira outras mentes que também precisam limpar a casa.